Durante 999 anos, o homem foi esquecido pelo mundo. Em um universo onde guerreiros dominam poderes capazes de destruir cidades, existia apenas uma rune que todos temiam: a Rune Ashur, uma marca amaldiçoada que carrega apenas um destino: a destruição. Quando essa runa apareceu no corpo de um jovem chamado Van, o mundo não tentou salvá-lo. O mundo tentou eliminá-lo, traí-lo, persegui-lo e finalmente aprisioná-lo em uma dimensão onde o mundo não existia. Ele passou quase um milênio inteiro ali, em pelas, sem misericórdia. Apenas uma coisa manteve vivo: engano. E agora, depois de 999 anos, afiando da sua espada, o homem que o mundo tentou apagar está voltando. E dessa vez, ninguém vai sobreviver. Essa é a história do homem que carregava a runa mais amaldiçoada e que transformou essa maldição no poder mais aterrador que já existiu. Magia Rune, um poder sagrado que se diz existir desde o início da humanidade. Os escolhidos, nascidos com o dom da magia únicas, desafiaram as ordens natural com o poder sobrenatural e reinaram como líderes de todas as coisas. Sob seu domínio, os povos antigos louvaram a arte das runas como uma bênção concedida pelos deuses e a aclamaram como um milagre. No entanto, entre as inúmeras runas havia apenas uma, a única runa velada como uma maldição: a Runa Asura. Ei, pare aí, seu pirralho desgraçado! Chega, apenas deixe ele correr e não apareça mais aqui, nunca mais, seu monstro! Temos um garoto correndo na neve, descalço, em meio àquele frio gélido. Desde os tempos antigos, aqueles que, sem falha, trarão a ruína. E aquele garoto já sem força cai no chão, com seu corpo todo debilitado. E em seus últimos momentos, antes de fechar seus olhos, ele vê 3 pessoas. E em seguida, ele apaga. 7 anos depois. Não, eu disse que não sabemos de nada. Porque a Runa Asura estaria em um lugar como esse? Você revistou todas as cabanas desta pequena vila. Agora vá embora. Ah, tudo bem, vamos lá. Porra, esses velhos são barulhentos demais. Nada, procuramos em todos os lugares próximos. Eles disseram que não tem nenhum mago único em toda a região. Você aí, vem aqui um instante. Ah, eu? Assim que aquele homem se aproxima daquele ser desconhecido, ele recebe um ataque que o faz cuspir sangue. Ah, irmão! Seu irmão do seu lado chama por ele. Desespero toma conta de sua face. Você acha mesmo que conseguiria encontrar alguém sem magia única humana? Mas eu posso sentir o cheiro da ruína. Van, linda, eles foram embora. Vocês podem sair agora. Ufa, o ar está tão fresco. Ufa, eu sinto muito. Fiz aquelas pessoas estranhas voltarem por minha causa. Ei, garoto, ninguém aqui se importa com isso. Olhei para vocês dois, todos cobertos de poeira. Pensando bem, vocês dois sempre se escondem aqui debaixo, né? A Van gosta daqui. Bem, foi aqui que você me salvou naquele dia, há 7 anos atrás. Eles olham para aquela árvore enquanto se lembram do momento. Então, este é o meu lugar favorito em toda a vila. Você é um garoto precioso. Ah, isso dói, tio. Mãe, o pai está maltratando o Van de novo. Oh, de qualquer forma, como estão as preparações para o casamento, querida? Tudo pronto. Começamos assim que o sol se pôr. Ótimo, mal posso esperar, né? Sim, Diz ela, toda empolgada. Diz ela, entusiasmada. E ao anoitecer uma enorme fogueira, cria um clarão em meio à mata. Van, linda, vocês são agora marido e mulher. Diga algumas palavras sobre os seus votos diante de todos. vou fazer com que ele fique bebendo e feliz para que esqueça como é chorar. É isso aí. Oh, essa é nossa linda, picante. É tão legal. Van, de cabeça baixa, se desculpa com todos por colocá-los em perigo, em uma situação difícil, todos os dias, por causa dele. Ele continua, falando que nas aldeias por onde passou, a praga, a guerra,
Os massacres, os desastres nunca acabavam. Onde quer que ele fosse, os últimos gritos de dor e desespero seguiam. Eu não conseguia me estabelecer em lugar algum. Se vocês não tivessem me aceitado naquele dia, 7 anos, eu já teria morrido. Então ainda, não sei ao certo, se não há problema em alguém com uma runa sura como eu estar aqui. Sua fala é interrompida pela garota, que o acerta bem forte em sua cara. Ah, cala a boca! Se tivéssemos medo disso, nunca teríamos salvo você. Van, quando nos conhecemos há 7 anos atrás, seria mentira dizer que não estávamos preocupados. Mas quando uma verdadeira crise atingiu esta aldeia depois disso, você protegeu todos nós. Vemos o garoto coberto por estacas que o perfuravam seu corpo ao proteger a garota. E ela continua, falando que, após isso, decidiram não se preocupar mais, mesmo que surja outra crise. Vão superar isso, como naquele dia. Isso mesmo, Van. Vamos protegê-lo para sempre. O Van é muito mole. Como é que ele vai lidar com a Linda assim? Muito bem, vamos terminar o casamento, certo? Eu te amo, Linda. Eu também te amo, Van. Em meio àquela escuridão, um perigo se aproximava. Vemos a silhueta de um ser desconhecido surgindo. Ah, cara, estou ficando com os olhos cheios de lágrimas. Enquanto tudo parecia calmo demais, de repente, uma explosão aconteceu. Gritos ecoavam de todos os cantos. Desespero tomou conta de todo lugar. Van, o garoto tímido e sorridente, já não sorria mais. Não expressava nenhuma emoção ao ver todos os seus amigos serem destruídos em um único instante na sua frente. O abalou, o fazendo entrar em pânico. Por quê? Por quê? Por quê? Eram únicas palavras que saíam de sua boca. E diante de todo aquele caos, sendo o único sobrevivente, tio Bartel, tia Kiara, ele chamava pelos senhores que o antes do agitar. Não, como foi que isso aconteceu? Aquele ser misterioso, de repente surge atrás dele. E aí? O fazendo tomar um susto tão grande que saiu voando para todos os lados, até bater contra uma enorme árvore. Enquanto caminha diante de Van, aquele ser começa a cantarolar uma música assustadora. Esconde, esconde sua runa sura, pode aparecer. Se escondeu? Então aqui vou eu. Quem é você? Por que está fazendo isso conosco? Você não precisa saber isso. Eu tenho negócios com você. A runa sura, com a qual você nasceu. Tem alguém que precisa da verdadeira ruína dessa runa. Primeiro, os sobreviventes são incômodos. Então eu destruí toda a vila local de forma minuciosa, não acha? Então eu devo dizer que não é nada pessoal? Só estou fazendo o que me mandaram fazer. Então não me odeie, mundo. Essa é uma prisão de dimensão de mãos, preparada para você, por essa pessoa, lá dentro. 1000 ou 10.000 anos. O tempo não significa nada. Ou assim dizem. Eu vou deixar você sair quando chegar a hora. Então, seja bom e espere. Não que eu saiba quando isso vai acontecer. Na cena seguinte, ele usa seu poder, levando Van para aquela dimensão que mencionou. A garota que aquele ser carregava encara Van, diz algo para ele, e no final ela sorri, enquanto ele ia desaparecendo. Já lá dentro, ele se questionava o verdadeiro poder da ruína. Eu queria acreditar que não era tudo por causa de uma única runa, mas você está dizendo que nunca houve uma saída desde o início. No final, minha própria existência só trouxe ruína e morte, desde o momento em que nasci. Nunca houve uma maneira de escapar deste destino maldito. Se eu tivesse aceitado
o destino um pouco mais cedo. O tio, a tia e a Linda, será que teriam sobrevivido? Só desta vez, eu pensei que poderia ser diferente. Que talvez eu pudesse ter uma vida normal. Então é por isso que eles estão mortos. Entendo. A minha falsa esperança, o meu desejo, minha ganância. Isso matou todo mundo. Van se perdia em seus pensamentos, caindo em uma depressão profunda, pedindo para que eles o perdoassem. Mas no momento seguinte, ele logo muda de ideia. Por favor, não me perdoe. Sua visão fica escura e o seu único pensamento: por favor, só me deixe morrer pacificamente. Ao fechar os seus olhos, vemos o que a garota tinha falado para ele. A culpa não era dele. Isso não é culpa sua. Eu te amo, Van. Para todo sempre. No momento seguinte, ele desperta, abrindo seus olhos e se levantando daquele chão, empurrando seu corpo para cima. Não, Linda. Isso é tudo culpa minha. Foi tudo culpa minha e ainda assim, paz, o fim. Quem disse isso? Não me venha com essa besteira. Como ousa? Qual é o meu direito de terminar isso? Você não pode morrer ainda. Você tem algo a fazer ainda. Sim, eu tenho algo a fazer. Vingança. A Runa Sura traz inevitavelmente a ruína. Eu não me importo com mais nada. Não existe ruína pior do que essa, de qualquer maneira. Alguém que precisa da ruína que você carrega. Van se lembra daquele ser misterioso. Então eu vou fazê-lo sentir isso. Eu mesmo. Eu vou mostrar a eles o que é realmente a ruína. Todos me deem um pouco mais de tempo. A morte podem esperar até depois da vingança para fazer isso. Ao redor do protagonista, as pessoas da vila começam a surgir ao seu redor. Aonde você acha que vai? É tudo culpa sua. Tudo por sua causa. Sua causa. Venha aqui. Aceite o seu destino. Eu tenho que sair desta maldita dimensão de bolsa. E aqueles seres avançam contra o protagonista, o atacando impiedosamente. Tudo isso é por sua causa. Simplesmente morra. Seja em 1000 ou em 10.000 anos, eu me vingarei. Eu juro. 200 anos se passaram desde que eu venho lutando contra esses seres, destruindo todos, um por um, já destruí incontáveis monstros. Agora se passou 400 anos, 600, e dessa vez estou diante de um monstro carnificina, um ser gigantesco, fundido pelos corpos daqueles outros monstros. O menino que seguiria o caminho de Asura dançou em meio à ruína, mas ele ainda não sabia o verdadeiro poder do fogo dentro da Runa Asura. E assim, 999 anos se passaram ali dentro. Ele dá um salto e avança contra aquela criatura, que por sua vez o golpeia, o jogando para longe. E encharcado com aquele ketchup no fundo do desespero, um sofrimento interminável, ele avançava. Mesmo com tanta dor pelo seu corpo, ele apenas avançava, com o objetivo de se vingar e cobrar a vingança em seu coração. Ao se preparar para mais um ataque, aquela criatura foi mais rápida, o golpeando, destruindo tudo ao redor. Mas Van, por sua vez, conseguiu esquivar, e assim aquela criatura acertou Van, o deixando gravemente ferido, caído naquele chão, com seu corpo todo quebrado. Ele começa a se lembrar do passado. Meu sonho. Primeiro eu me case com você e me torne sua esposa. E meus pais se tornam seus sogros. Então, nem muito nem pouco. Um filho ou uma filha. E uma casa para onde você sempre possa voltar, com um sorriso no rosto. Esse é o meu sonho, Van. Para o garoto, o verdadeiro poder da runa é liberado. Agora no presente, Van abre seus olhos. Um demônio com um sorriso macabro surge. Van grita de dor
enquanto seu corpo se reconstrói. Ele agora está passando pelo seu despertar. Então este é o verdadeiro poder da ruína. O deus da ruína, Asura, usou o poder da ruína para convocar seus armamentos. Ele então se prepara para golpear aquela criatura. Enquanto Van pensava que se tivesse este poder antes, nenhum deles teria morrido. E ao encarar aquela criatura, ela sente o verdadeiro terror. E no instante seguinte, ele golpeia aquele monstro com um ataque tão poderoso que ecoou por todo o local. O impacto do ataque fez aquela criatura ser arremessada a muitos metros de distância até atingir uma parede. E sem dar folga ao inimigo, Van já saltou sobre aquela criatura, preparando mais um de seus ataques. Primeiro armamento manifestado, punho da aniquilação, uma manopla impregnada com o poder de aniquilar a matéria. No nível das partículas, seu poder destrutivo é proporcional à mana do usuário. O ataque é tão poderoso que distorce a cabeça daquele monstro, o finalizando em um único instante. Fora daquela dimensão, vemos 3 homens se aproveitando de um casal. A mulher implora para que eles o poupem, pois ela realmente não tem dinheiro. Ou é mesmo? Não tem dinheiro nenhum? Eu sou generoso, então vou levar apenas alguns órgãos em vez disso. Ei, com licença, eu quero perguntar uma coisa. Em que ano nós estamos? Ele se levanta, caminha até o protagonista, coloca sua mão sobre a cabeça dele e solta uma gargalhada. Que jovenzinho curioso. É o 1500. Por que você pergunta? O ano 1500? Então apenas 5 anos se passaram no mundo mortal. Enquanto ele pensava, um homem atrás dele o golpeia fortemente, mas o seu ataque não surte efeito. Muito pelo contrário, a sua arma é destruída ao colidir com o corpo dele. Oh, o quê? Todos ali ficam em choque ao presenciar aquela cena. Van vira o seu olhar para aquele homem, o encarando friamente. No instante seguinte, ele acabou com todos eles, restando apenas um. Ei, Van chama pelo aquele homem. Eu quero te fazer uma pergunta. Continente de Atu. Desde os tempos antigos, inúmeros reinos foram afundados com o poder da magia rúnica. O que é enaltecido como o maior reino da história de Atu é o Reino de Zou, o reino flutuante de uma terra distante, que dominou o continente com hegemonia durante muitos anos, confiando em uma força militar avassaladora, destruindo reinos e oprimindo seus inimigos. E agora, no presente, vemos Van perguntando ao homem se o que ele está dizendo, que essas roupas que este indivíduo está usando são as mesmas, são usadas apenas por feiticeiros afiliados à família real do reino de Zou. É isso que você realmente viu? E aquele homem, já todo surrado pelo protagonista, confirma que sim, pois ele não ousaria mentir para o protagonista. Vemos que ele foi amarrado de ponta cabeça, e enquanto segurava aquele papel, ele pedia por mais detalhes. Aquele homem apenas consentia. Foi, mais ou menos cerca de 5 anos, um mercenário chamado Kezuraki, quem teve contato com o Sr. da Egeu, o dono do nosso covil de bandido. Ele fez um pedido para nós, dizendo que era de um armazém importante. Destruímos vilas, nós fizemos coisas terríveis com pessoas inocentes. E aqui vemos a mesma figura que acabou com o vilarejo do Van. Ele dizendo que o pedido não era nada de especial, apenas encontrar alguém. Ele em algumas aldeias. Vou pagar muito dinheiro. O que você acha? Quer fazer isso? E ele também acrescentou que era alguém importante, mas nunca mesmo imaginaríamos que seria um feiticeiro do reino de Zou. Na nossa parte, não havia motivo para recusar, portanto, aceitamos na hora, sem nem mesmo pensar 2 vezes. Afinal, somos bandidos, então não foi lá grande coisa, certo? Foi, na verdade, bem difícil de se livrar dos corpos, pois eram muitos, então tivemos muito trabalho, né?
E depois de terminar o trabalho, o feiticeiro de cabeça roxa, igual uma berinjela, partiu de forma estranha. Depois de pagar todo o dinheiro, Van questiona eles se entre os corpos havia também uma menina, de cabelo de cor laranja, com uma franja larga. Sim, havia. Ela chamou a minha atenção, pois aquele rostinho lindo e aquele seu corpo era com certeza. Enquanto ele dizia aquelas palavras, víamos Van, enfurecido de ódio. Ele fecha seus olhos e então continua a sua explicação sobre a garota, sobre a família que o tinha acolhido. E agora, no presente momento, quando aquele figurante abre seus olhos, o punho de Van já está bem diante de seu rosto. E então a cena corta para algum tempo depois, em um certo lugar, em um certo momento, refúgio da montanha da região. Vila em um lugar distante e isolado. Vemos umas pessoas amarradas, sendo obrigadas a fazerem algo. Se você não quer ter os tornozelos cortados, movam-se rapidamente. Um homem por ali diz isso. Vemos 3 homens zombando daquelas pessoas presas. Essas crianças são todas fresquinhas. Comentários repulsivos e nojentos, que nem mesmo me daria o trabalho de ler. E na cena seguinte, próximo dali, na entrada da vila, um som ecoa pelas paredes de madeira. Os 2 figurantes vão olhar para ver quem é. O homem do lado de fora chama por eles. Ei, eu comprei bebida, então abra aqui rápido. O homem de dentro questiona por que ter demorado tanto. Muito tempo mesmo se passou. Enquanto ele esperava pela resposta, Van não esperou. Ele apenas agiu, destruindo aqueles 2 com um poderoso ataque. Van continua a aumentar a intensidade, obliterando aqueles 2. Já o homem mascarado não fica para trás e logo avança contra Van, desferindo um poderoso ataque, pressionando Van contra o chão. O som ecoa por todos os lados, todas as direções. Aquele ser mascarado grita para o protagonista: caralho, de onde você saiu, seu filho de uma mãe? Van segue esquivando de cada um daqueles ataques, nenhum o atingindo, nenhum mesmo. Vemos Van carregando seu punho de energia para golpear aquele homem. Antes de seu ataque, ele o encara friamente, o mandando calar a boca. Um clarão toma conta do lugar. Uma explosão acontece, destruindo parte de todo aquele local. Próximo dali, alguns homens fortemente armados escutaram o som, se perguntando o que acabou de acontecer. Em meio àquela fumaça densa, surgiu um homem de cabelos longos, arrastando uma pessoa. Essas pragas insignificantes se reuniram aqui para brincar de bandidos, é? Onde está o seu líder? Traga ele aqui, pois eu quero conversar com ele. Aqueles homens fortemente armados debocham do protagonista, pois o que um pirralho faria contra eles? É isso que se passava na mente dele. Mas no momento seguinte, alguém chegou ali, os ordenando a chegar para trás, todos eles. Mas aquele figurante ali do lado diz para aquele homem misterioso que eles mesmos cuidariam de, que não seria necessário a presença dele ali. Ei, seus idiotas, saiam daqui. Vocês querem morrer? É isso mesmo? Ele é um feiticeiro que nasceu com o dom das artes rúnicas, assim como eu. Então vão logo para trás. Ei, criança, agora, o que você quer de mim, jovem mago rúnico? Me diga. E então nos é apresentado este homem da região, proprietário do esconderijo da montanha da região. Van então segue perguntando o que ele queria. 5 anos atrás, o mago do reino de Zou pediu um trabalho a vocês, certo? Um mercenário chamado Kezuragi organizou essa reunião. Oh, você já descobriu isso com as minhas crianças? Então, o que você quer? Me diga, aonde está aquele maldito do Kezuragi? E então, eu irei poupar todos vocês. Daí Joe observava de cima a embaixo e de baixo em cima, e em sequência
Ele diz a Van: eu vou contar para você. Sim, eu vou. E no momento seguinte ele avança rapidamente, em uma velocidade tão absurda que nem mesmo Van consegue acompanhar. O impacto é estrondoso, acertando o garoto em cheio. E logo uma explosão acontece. Uma forte onda de impacto se espalha por todos os lados. Raios, destruição. O golpe foi devastador, jogando Van para muito longe, até que ele colidisse com uma parede. Aquele homem segue dizendo que irá contar a Van. Sim, ele vai, mas para o seu cadáver. E se você quiser mentir dizendo que nos pouparia, você não deveria esconder o poder mágico que está coberto em intenção assassina primeiro. Você irá morrer aqui hoje